Brasília vive de segredos de polichinelo. Então todo mundo sabe onde é que a roubalheira está e tal, e aquilo fica ali esquecido. No dia que eles precisam, para enfraquecer politicamente a presidenta ou o presidente, eles puxam esse escândalo e detonam em cima. Imediatamente faz uma CPI e a crise já tem a cara que o brasileiro conhece. Porque o brasileiro que trabalha está indignado com a ladroeira. Enquanto o nosso povo trabalha feito um condenado para levar um salário sempre incompatível com as despesas, com a dificuldade de criar filho, de educar filho, etc., a televisão de noite liga e lá vem a imundícia, a notícia mal cheirosa da roubalheira. Então, esse itinerário de crise está armado no Brasil. A Dilma parece que percebeu isso, eu tenho conversado muito com ela, e ela resolveu fazer do limão a limonada. Então, o que ela está dizendo ao país é o seguinte: eu não tenho compromisso com o erro. E é só isso que precisa, porque aquilo que é uma coisa hostil ao governante é o compromisso com o erro, é eu botar a mão por cima de quem, na minha circunstância, está metendo a mão. Se ela não é ladra, se ela não é corrupta, só faltava ela dizer agora ao país isso, como ela está dizendo claramente: eu não tenho compromisso com o erro. Quem fizer besteira no meu governo, vai para a rua. O Lula é mais contemporizador nessa história. O Lula faz parte da cultura política de São Paulo. A cultura política de São Paulo não acredita em decência. Acredita que todo mundo é bandido, que você pode ou não administrar essa bandidagem mais ou menos de forma civilizada ou não. É um pouco, muito resumidamente, a minha experiência de convivência. Fernando Henrique não é corrupto, nunca foi corrupto, não tem interesse por dinheiro. Agora o Fernando Henrique estava nem aí para as coisas. Disse a mim, certa feita, quando eu falei com ele, que o patrimonialismo, que é uma palavra bonita para dizer esse negócio de mamar nas tetas do governo de forma ilegal, é uma inerência da vida pública brasileira, sem o que caem os governos. E eu disse para ele: eu não acredito nisso. E dali saí e rompi. Eu sabia, né? Eu fui ministro. Cansei de avisar o Lula. Outro dia o jornalista disse assim: quem são os próximos? A questão não é essa, a questão do turismo. Eu não tinha falado. O Ministério das Cidades vai dar problema. Vai dar problema. Petrobras vai dar problema. São coisas que se sabe. Então tem mais nomes aí pela frente para cair? Não sei se cai, mas que tem problema, tem. Eu hoje não tenho nenhum plano para ser candidato a rigorosamente nada. O que me dá mais moral ainda. Não, vamos supor que amanhã uma fatalidade qualquer me chame a ser candidato a presidente da República. Não escondi de ninguém que é um desejo que eu tenho, estou mais maduro, mas eu não vou mais, enfim, sofrer o que eu já sofri para ser candidato. E o sonho de ser um dia prefeito de Fortaleza eu tenho, mas pode ser qualquer data. O Brasil está 3 gerações tecnológicas defasado em relação à ponta mundial. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados em pequenas empresas. E a competição global, especialmente aquela que vai vir crescentemente da China, opera em gigantesca escala. E o Brasil tem a pior condição de financiamento de uma economia de entre todas as economias organizadas do mundo. O sintoma é a taxa de juros, mas não é só a taxa de juros. O Brasil tem um problema dramático na educação pública. O Brasil tem um problema dramático na segurança pública. O Brasil tem uma equação desastrosa na saúde pública. Então, veja, tudo está melhorando, mas o Brasil está melhorando assim, na força do acaso. E eu acho que esse é o grande defeito, não da Dilma, mas da conjuntura política que nós vivemos. E o que eu gostaria não era de ser presidente. Eu gostaria de liderar uma mobilização da inteligência brasileira para executar uma estratégia que fizesse do Brasil uma Coreia do Sul em 30 anos. Por falar em Coreia do Sul, 30 anos atrás, a Coreia do Sul era metade do Brasil em participação no comércio mundial. Hoje é o dobro. A Coreia do Sul tem 4 marcas globais em automóveis, o Brasil não tem nenhuma. A Coreia do Sul tem 5 marcas globais em eletroeletrônica, Samsung, LG, etc. O Brasil não tem nenhuma. Como falta uma estratégia, cada setor procura otimizar a sua tarefa separada. E o governo não pode ser senão aquele número do circo, não sei se você, mocinha como viu o circo que tinha um número que era botar uns pratos para rodar. Então a maravilha era botar os pratos para rodar e não cair nenhum. Daí a pouco tem 10 pratos rodando ao mesmo tempo e a arte era botar todos os pratos para rodar. Mal comparando, mas muito mal comparando, isso é o ato de governar. Então cada um no Brasil está fazendo o que pode. Então o Banco Central está encarregado estritamente de vigiar a saúde da moeda.
E a saúde da moeda para o Banco Central é uma moeda que não sofre a inflação. Então ele atira de canhão para matar Juriti, né? E faz a tarefa dele. Não se pode condenar o Banco Central isoladamente. Aí o governo, vamos dizer, sob o ponto de vista fiscal, a saúde, o equilíbrio das contas e tal, o governo faz um orçamento de ficção, o Congresso Nacional agrava essa ficção, o governo contingencia tudo e faz esses cortes burros. O que é o corte burro? É assim, você economiza 30 mil dólares hoje, que era para manter as estradas. Aí economiza mais 30 mil dólares no ano que vem, que era para manter as estradas. As estradas se esburacam todas e em 3 anos você tem que fazer outra estrada que vai custar 200 mil e não 60 mil dólares. Então é uma deseconomia, porque o país não tem essa visão estratégica, não há mais planejamento estratégico, há malefício do mito neoliberal, da ideologia do deixa fazer, deixa acontecer, é o que explica isso. E aí o câmbio, o que está acontecendo no câmbio? O Brasil, hoje, é mais barato você sair de São Paulo para Miami do que vir para Fortaleza, como um sintoma prático. E o país está empobrecendo, tem um rombo nas contas do Brasil com o estrangeiro, que é o maior da história, que está sendo fechado com dinheiro especulativo. Um dia desses vai embora e a gente fica pendurado na brocha. E por que está acontecendo isso? Porque falta uma estratégia de política industrial e de comércio exterior. Em suma, falta, Patrícia, uma estratégia que defina o objetivo do Brasil é crescer, desenvolver acima dos ganhos de produtividade que estão trocando gente por máquina, na fábrica, na agricultura, no comércio, nos transportes, e crescer com suficiência para cobrir a chegada do jovem ao mercado de trabalho. O Brasil ainda bota 1.700.000 rapazes e moços por ano no mercado de trabalho. Se a gente não crescer 5,5%, 6%, a gente vai ficar enxugando gelo e não vai resolver o imenso estoque de pobreza que ainda resta, um imenso hiato de infraestrutura que ainda merece. E nós não temos, pasme você, nós não temos essa opção. A opção do Brasil não é crescer. A opção do Brasil é garantir a rentabilidade do especulador. Isso é que é o objetivo tático. Então, você quando bota o país vamos dizer, num regime de meta de inflação, você está dizendo, eu não tenho a obrigação de crescer. O que eu tenho a obrigação é de segurar a inflação a qualquer preço. É como se você, vendo uma vaca cheia de carrapato, resolvesse simplificar o problema e matar a vaca. Mas eu defendo que a gente cate os carrapatos com muita paciência e bote a vaca para crescer. Eu já respondi processo, nunca por corrupção, nunca, nenhuma vez na vida. São 33 anos de vida pública, eu fui ministro, comandei a economia do Brasil, fui governador, fui prefeito, nunca sequer respondi um inquérito para ser absolvido, nem nada. Mas já respondi várias ações de corrupto contra mim, eu denuncio e ele me processa na justiça e, paz, minha amiga, eu perco. Um juiz de São Paulo me condenou. Quer dizer, o país sabe que o ex-presidente Collor foi cassado, sabe por que ele foi cassado. Eu era governador na época, lutei por esta cassação, passou 10 anos esse processo parado, e, incrivelmente, na margem de qualquer lei, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolve repor esse processo, e um juiz de São Paulo resolve, sempre São Paulo. Eu não tenho nada contra São Paulo, pelo contrário, só tenho admiração e respeito. Agora, é preciso denunciar. O Banespa, foi outro processo, o Quércia, né, me processou. O Banespa foi um rombo, o maior da história da humanidade. As coisas no Brasil são muito grandes. Eu denunciei aquilo, o Banespa me processou, o Quércia me processou. Aí depois o Banespa quebra por tudo que eu tinha dito 3, 4, 5 anos atrás. Então um pouco pega ladrão, né, no Brasil. Você está aqui roubando, a polícia chega, o ladrão grita, pega o ladrão e corre. O Pimentel tem muitos dotes. Ele foi um muito bom ministro da Previdência Social. Eu fiquei muito feliz de ter lutado pela eleição dele para senador do Ceará. E, enfim, eu tenho uma excelente relação com ele. E qualquer posição que um cearense ganhe reforça a nossa luta, porque eu brinco sempre que se a gente botar as condições fisiográficas do Ceará num computador e perguntar como é que vai ser, o computador vai dizer, mudem daí. O que faz a gente ser uma sociedade que hoje dá exemplo em muitos setores para o Brasil é a raça do nosso povo, é o valor do nosso povo, em todos os planos. E a gente tem que torcer para que um da nossa tribo, né, ganhe posições, cada vez mais prestígio, para que a gente possa executar a agenda do Estado. Eu acho que ele é um talento extraordinário. E depois do que aconteceu com o Tasso, que para mim é uma coisa que eu lamento profundamente, a não vitória dele na última eleição para o Senado,
eu tenho uma angustiada preocupação com o futuro do Ceará. Eu não tenho, como já disse, depois de 33 anos, eu não tenho mais pretensão, mas a responsabilidade e a minha militância vão estar sempre disponíveis. E nós precisamos de quadros. E o quadro hoje melhor qualificado para garantir o futuro do Ceará, pelo menos na travessia até uma nova geração, é o Cid. Está provado. Hoje não sou eu mais que estou dizendo, é uma obra extraordinária que tem feito, é um governo, enfim, que tem sido referência nacional, é o segundo governo de maior nível de aprovação no país, só perde por décimos de fração de coisa para o Eduardo Campos, que é um companheiro nosso também do PSB, e eu acho que ele devia seguir adiante, né? No mínimo, ficar até o fim do governo, porque se tiver que se sacrificar para garantir a sucessão dele, de maneira que fique alguém no governo melhor do que ele, que é o que o Ceará merece. É um caderno de encargos, e esse caderno de encargos ele atribui responsabilidades ao governo federal, aos governos dos estados e aos governos municipais das sedes onde vão acontecer os eventos da Copa. E é perfeitamente possível, mais do que identificar culpados, atribuir imediatamente responsabilidade enquanto ainda é tempo, não é, do Brasil não fazer um fiasco, não saber organizar uma Copa tendo muito mais recursos do que a África do Sul, que recentemente organizou a Copa de forma, eu diria, brilhante, porque eu conheço a África do Sul pessoalmente e sei como é difícil, que saíram de um trauma tremendo. O Brasil tem 1000 condições a mais de fazer uma Copa muito mais qualificada. O Brasil já fez uma Copa em 1950, quando a gente era um país muito mais acanhado. E eu acredito que faremos a Copa. Agora, por exemplo, no Ceará, o caderno de encargos do governo do estado está adiantado. O Castelão vai terminar antes do tempo, mas São Paulo está completamente atrasado e eles não conseguem sequer pacificar a solução institucional. Vão fazer um estádio privado, é uma PPP, é pública, não sei o quê, tem uma confusão ali, o estádio novo do Corinthians em São Paulo. Então você tem situações assim, o Ceará está a pleno vapor, a obra vai ficar pronta antes do tempo e São Paulo sequer começou ainda nem a engenharia institucional do estádio, de um lugar importantíssimo como é São Paulo. Minas está cumprindo rigorosamente o calendário. Aqui em Fortaleza, o caderno de evento, o caderno de encargos da malha viária, dos acessos da prefeitura estão completamente atrasados. O aeroporto é da União Federal, está atrasado, né? Mas esse aeroporto aguenta, porque o fluxo para uma Copa não é assim tão grave que não se possa organizar, né, com base nesse aeroporto que a gente tem, que é um aeroporto novo, relativamente, foi feito na época, eu era governador, consegui o dinheiro do BID, foi o único estado que fez o empréstimo, o próprio Ceará fez, o cearense é que pegou o dinheiro e deu para a Infraero fazer. E era um plano de que em 2010 a gente ia ter 2 milhões de passageiros, nós já estamos com 3,5 milhões, porque as coisas melhoraram no Brasil, então está acanhado, é preciso um outro terminal, mas, enfim, isso nós vamos cobrar, estamos cobrando, é possível fazer num prazo relativamente curto, até porque nós não queremos nada suntuoso, mas o fluxo interno aqui na cidade de Fortaleza é que está mais grave. Demagogos se envolvendo aí com o negócio de desapropriação do VLT, que é um drama, você tem que fazer, o VLT tem que fazer para a cidade, não é para a Copa, é para fazer para a cidade, mas como a Copa dá uma oportunidade de mobilizar dinheiro, mobilizar recursos, é a hora de fazer. Aí vem um deputado, um vereador, deputado hoje, como o João Alfredo, o governador pessoalmente se envolvendo para explicar para a população que não vai ninguém ser sacrificado, todo mundo vai ter dignamente indenizado o seu pedacinho de chão e vai ter uma casa digna para morar, tal, mas que ali é o único lugar onde pode passar o trem, né, que vai permitir o transporte de massa acelerado sem que o trabalhador faça, e vai um deputado. É dura a vida, mas não vai dar certo. Tem coisa melhor na vida do que você, a essa altura do campeonato, ainda meio novão assim, ter a notícia de que vai ser avô. Minha filha Lívia está grávida com o marido Jorginho e estamos só agora esperando saber se é fêmea ou macho, e eu só quero que Deus lhe dê saúde. Tá feliz, Ciro? Eu estou que nem pinto no lixo.